Em Mateus capítulo 28, nós vamos ler 3 textos agora. Vamos ler Mateus 28, leremos do 19 ao 20, Atos 2, 42 e 1 Coríntios 10, 15 a 17. Eu vou fazer a leitura, acompanhem, ouçam com atenção. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Em Atos 2, 42, depois daqueles, o 41 diz que os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 15 até o 17. Falo como pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Oremos. Pai querido, obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela seja clara a cada um de nós, neste momento, quando celebraremos juntos a ceia do Senhor, cumprindo a tua ordenança. Em nome deste Jesus oramos. Amém. Santa Ceia, ou ceia do Senhor, que foi ordenada por Jesus para ser celebrada pelos santos e santas. Eu prefiro isso. Santa Ceia causa, às vezes, confusão, porque tem gente que pensa que, por ser Santa Ceia, só o fato de eu vir aqui e pegar deste cálice, comer o pão e beber o cálice, eu estou me santificando um pouquinho mais, que o elemento traz alguma coisa em si. Por isso, nós, em nossa igreja, não usamos a expressão Santa Ceia. Se o irmão ou a irmã usa, é costume em algumas igrejas este uso, não há problema, mas pode haver confusão. Eu já participei de uma ceia em que o irmãozinho tomou o cálice e ele pediu para orar, e ele orou agradecendo que aquele cálice ia curar a doença dele. Que o conteúdo, que aquele conteúdo ele pediu, ó Deus, ó Senhor, que este fruto da videira cure a minha doença agora, em nome de Jesus. Não há poder nenhum no líquido que aqui está. Não há poder nenhum no pão que aqui está. Mas há poder na união dos crentes. Há poder na celebração da ordenança de Jesus. Ordenanças, 2 ordenanças Jesus deixou, que é o batismo, a primeira, e nós vimos ali em Mateus 28, e a ceia do Senhor. Ele institui na última noite que celebra com os discípulos a Páscoa. Mas a ceia não é Páscoa. Na celebração de uma Páscoa, e naquela celebração eles estavam comendo o pão que os judeus comiam, pão sem fermento, então Jesus institui esta cerimônia que era para ser celebrada sempre quando os cristãos marcassem e se reunissem com este propósito em memória, lembrando de Jesus. Eu nunca esqueci do rosto do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Eu não esqueci do rosto dele, porque durante toda a minha infância, na casa, nós tínhamos, onde morei, tinha um quadro com o rosto do meu pai. E ver o rosto do meu pai me trazia ele à memória. Memória é para isso, é para você não esquecer de algo que não está ali, de alguém que saiu. Então, eu te deixo uma lembrança minha. E isso é para você recordar. Então, na ceia, Jesus não está presente espiritual e nem esses elementos se tornam o corpo e o sangue de Jesus, como alguns querem dizer, por interpretarem mal a palavra de Jesus. Agora, alguns colocam
que a ceia é sacramento. A palavra sacramento vem de sagrado, e é um elemento que se torna sagrado. E nós não acreditamos, como dissemos, que os elementos se tornem sagrados. Jesus Cristo usou o pão que tinha ali na mesa, ele não fez nenhuma preparação especial, e usou o cálice que ele tinha ali com o vinho que tinha na mesa, e não fez nenhuma preparação especial. Alguém até acha, em algumas igrejas, acreditam que a ceia só pode ser celebrada com pão sem fermento. Porque quando Jesus comeu a ceia, foi com pão sem fermento. Mas depois os discípulos continuaram comendo a ceia em outras ocasiões. E tudo leva a crer que em cada reunião dominical, no início do cristianismo, era celebrada a ceia. Depois passou a ser celebrada periodicamente, conforme os grupos determinaram. Só que os próprios judeus só comiam pão sem fermento na época da Páscoa. Fora da Páscoa, eles comiam pão comum. Então, cada vez que eles celebravam a ceia, eles celebravam com pão comum. O cristianismo se espalhou por lugares onde a maioria não eram judeus, que não usavam pão sem fermento. Então, a ceia não precisa ser com pão sem fermento, como alguns acreditam, porque o fermento simbolizaria a corrupção. Não é isso. Porque, na verdade, os elementos desta celebração, assim como o elemento do batismo, a água, são símbolos que temos para trazer a memória. Quando nós vimos os dois textos aqui, o primeiro texto fala da ordenança, ou da ordem de Jesus, que ele dá para os seus discípulos cumprirem, e nesse sentido nós temos que cumprir esta ordem por causa da importância de estarmos nos recordando. A tendência do ser humano é o esquecimento. Nós temos que ter símbolos no dia a dia, na vida da gente, para a gente poder marcar e recordar. Eu tenho uma aliança na mão esquerda. Essa aliança é o meu casamento com a minha esposa? Não. Ela é o quê? Ela tem dois aspectos. Ela é um símbolo da aliança que eu estabeleci através do Senhor com a minha esposa. Ela é uma lembrança para mim. Porque cada vez que eu olho para ela, nos momentos assim, às vezes, que o amor não está assim tão transbordante, eu olho e quando eu tiro ela assim, lá dentro está escrito Estela. E eu me lembro que eu assumi um compromisso. Eu vou ser fiel a este compromisso, porque eu sou uma pessoa séria. Tem muita gente que não adianta nada. Mas eu me lembro, isso serve para quem encara com seriedade compromissos. Por isso que a ceia também só vai servir para quem encara com seriedade o compromisso. Então, eu me lembro. Este é um símbolo, mas ele é importante. Uma vez, em uma certa ocasião, a Estela perdeu a aliança e ela saiu com as crianças e haviam 3 pessoas perto, eram freiras católicas que estavam olhando e olharam e ficaram olhando para a Estela. E nós achávamos que quando desse a gente ia comprar outra aliança, ia ver outra aliança, e elas comentaram, a Estela ouviu uma comentando com a outra, mas são do mesmo pai. Olhando para as 3 crianças, elas são do mesmo pai. Né? Acharam elas, não sei por quê, parecidos, né? Os 3. E meus 3 filhos. Então, a Estela imediatamente falou com a minha mãe deu um jeito, nos ajuntamos, minha mãe acabou doando a aliança dela, minha mãe viúva, para que pudéssemos refazer e a Estela passar a usar a aliança, porque é um testemunho. Mas não era isso que não fazia ela não estar casada, no entanto, é uma lembrança, um memorial e um testemunho. A ceia do Senhor da mesma maneira, o batismo da mesma maneira. São ordenanças porque nós precisamos de coisas concretas. Assim como temos cerimônias importantes, cerimônia de formatura, a própria celebração do casamento, celebração de aniversários. Fazemos isto para estarmos celebrando, comemorando e relembrando. Usamos fotos, né? Gostamos de ter as fotos, para nos lembrarmos, nos recordarmos, porque a nossa tendência é esquecermos daquilo que não enxergamos. Infelizmente, dependemos disso, e até espiritualmente. A ceia do Senhor é a concretização de uma realidade espiritual. É isso que ela é. Não o conceito errado de que ela se torna
o corpo e o sangue de Cristo, que é uma doutrina chamada transubstanciação. Não é também uma outra doutrina que alguns, até evangélicos, usam da consubstanciação, que espiritualmente Cristo estaria ali presente. E a consubstanciação ele não está, de fato, literalmente, mas ela se dá num sentido real. E, portanto, os grupos que assim creem, realmente eles acreditam que comer do pão e beber do cálice vai te dar uma bênção especial. E há outros grupos que acham que nessa celebração da ceia tem a presença real de Jesus. Mística, uma coisa assim, um pouco mística, mas que está aqui a presença real de Jesus, cuidado. Agora, quando eu penso na memória, eu lembro que o importante é eu estar consciente do que eu estou fazendo aqui. A ceia será santificada quando ela leva você a refletir sobre o Santo Jesus que mora em você pelo Espírito Santo e que agora requer de você uma resposta, ou seja, eu quero louvar a Deus tornando-me cada vez mais santo, mais santa. Neste sentido, a ceia tem efeito. É celebrada com a igreja, é celebrada como igreja. Jesus Cristo, quando instituiu a ceia, ele reuniu os seus discípulos e celebrou com eles. Tudo leva a crer, há uma discussão sobre isso, que Judas Iscariotes não ficou no momento da ceia, que ele teria saído antes. Ele estava na refeição e teria saído antes. Não vou discutir aqui teologia com nenhum dos teólogos e teólogas presentes, mas eu quero crer nisto, entendendo que houve uma saída antes. No entanto, mesmo que ele tivesse ficado, o problema dele seria para a própria condenação dele, porque a Bíblia diz que se alguém come ou bebe indignamente, é culpado. A pessoa é culpada, não a igreja. Por isso, nós nunca rejeitamos, se alguém estende a mão para tomar a ceia, vai ser oferecido. E não vai ser rejeitado. Porque se você está tomando indignamente isso, o problema vai ser seu perante Deus. Você vai responder por isso perante Deus. Agora, o aspecto muito importante é o fato de que Jesus, tendo os seus discípulos reunidos, ele quis celebrar a comunhão. A ceia celebra, além da recordação, e o pão recorda que o corpo de Jesus foi tremendamente desfeito com as chicotadas, com os pregos que entraram, com a lança que entrou, e que, quando participamos, nós lembramos que aquele corpo que foi partido por nós, foi oferecido para o perdão dos nossos pecados. Nós lembramos que o cálice lembra o sangue dele que foi derramado por mim e por você. Então eu me lembro do alto preço que ele pagou para que eu e você pudéssemos ter o quê? Perdão dos nossos pecados e certeza da vida eterna. Aleluia! Então, se ele pagou este alto preço, ele já fez isto. Ele já pagou, ele já me deu de presente a vida eterna. É graça de Deus, independente de como eu estou fazendo, de como você está fazendo. No entanto, é terrível quando você recebe um presente. Não sei se você já deu presente para alguém e você percebeu que a pessoa esqueceu o presente. Ou que a pessoa colocou o presente de qualquer maneira. E você chega e você vê que aquele presente foi amassado. Já aconteceu com você isso? Eu já fiz isso. E foi terrível. Depois eu fiquei com uma vergonha tão grande, porque a pessoa pegou o pacotinho que ela me deu, deu uma arrumadinha ainda, falou, pastor, é seu. O que você está fazendo com o presente da vida eterna? O que você está fazendo com a sua salvação? O que você está fazendo com a purificação dos seus pecados? Você está amassando e jogando em qualquer lugar? É seu. Deus não vai tirar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas de vez em quando ele vai chegar perto de você e ele vai desamassar assim e vai doer. Não sinta essa dor e não faça essa desfeita para Jesus. Agora, talvez você já tenha dado presente para alguém desprezou. Não é triste? Como Deus entristece com a gente quando ele vê que nós estamos desprezando o presente da salvação. Quando ele vê que nós não estamos valorizando a purificação.
a santificação. Estamos levando a nossa vida cristã de qualquer maneira. E na hora do culto, olhando na internet, e em vez de estarmos priorizando a palavra de Deus, dando prioridade para tantas outras coisas, e os nossos pensamentos com tanta coisa que não agrada ao Senhor, e Ele lê o meu e o seu pensamento. Ele está no meu e no seu coração. Ele lê aquilo que você apagou. Já viram isso, né? Sim. A palavra usada na Igreja Católica para algo que seria semelhante, se bem que tem um outro sentido, é Eucaristia. Já ouviram isso? Eucaristia significa ação de graças. Jesus Cristo, tomando o pão, deu graças. Por causa disso, a ceia é gratidão. É falar, Senhor, muito obrigado. Quando você pegar o pão e pegar o cálice, você vai estar dizendo assim, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu mestre, porque o Senhor se deixou sofrer e ser torturado no meu lugar. Muito obrigado, Jesus, porque o seu sangue foi derramado para que o meu não fosse. Muito obrigado. Isso é o verdadeiro Eucaristia, gratidão, mas você tem que estar consciente disso e agradecer. Participamos agradecendo. Agora, é memorial do que Jesus fez, mas é memorial do fato de que, ao tê-lo recebido, eu assumi um compromisso com ele. E é aquilo que a gente está falando aqui, o que eu estou fazendo com o presente. O compromisso também de refletir a santidade dele na minha vida, já que ele está em mim. Eu não estou pondo Jesus de novo em mim quando eu como pão ou bebo cálice, mas eu estou recordando que ele está em mim. Agora estamos juntos como igreja. Jesus fez questão de reunir os seus discípulos para lembrá-los, porque depois ele vai fazer uma oração pelos discípulos, a oração sacerdotal, e na oração ele pede unidade, união. E a ceia é celebrada como igreja, porque nós precisamos estarmos unidos como igreja. Unidos à igreja e como igreja unidos. Por isso que nós oferecemos e chamamos as pessoas que participam, mesmo que não sejam de nossa igreja, mas que estejam em comunhão com a igreja. Com a sua igreja de origem, ou com a igreja onde estão indo, talvez estão num processo de transição. Mas temos que ter comunhão, união. E foi isso que Jesus disse. E aí que é dito aqui no texto que nós lemos, em 1 Coríntios 10. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, todos participamos do único pão. O sentido aqui não é que agora eu estou tendo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Mas, através do corpo e do sangue de Cristo, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Comunhão com Deus, que tem que ser refletida na minha comunhão com os irmãos e irmãs. Por isso temos que orar uns pelos outros. Por isso temos que nos preocupar uns com os outros. Por isso, à medida do possível, até visitarmos uns aos outros. Contribuirmos juntos para os mesmos propósitos. Sim. Comunhão, união. Preocupação um com o outro. Preocupação em não escandalizar o outro. Preocupação em edificar a vida do outro. Sim. Memorial, recordação, proclamação, porque também proclamamos a morte dele. 1 Coríntios, logo à frente, no capítulo 11, Paulo continua orientando a igreja na celebração da ceia e diz que proclamamos a morte de Cristo até que ele venha. Enquanto esperamos a vinda dele, nós estamos proclamando a sua morte. A ceia é uma lembrança também que, como igreja, nós temos uma missão. Esta missão que temos cantado aqui. E nós temos que cumprir a missão, cada um de nós, individualmente, no dia a dia. Você tem falado de Jesus para alguém? Você falou de Jesus para alguém nesta semana? Pode não ter falado, mas você entregou um folheto, pelo menos. Deixou uma mensagem com alguém. Sim. Nós temos que anunciar. A ceia, lembra que eu tenho que estar anunciando a morte salvadora dele, até que ele venha. Enquanto ele não voltar, eu tenho que estar pregando. E como igreja, é por isso que fazemos também, anunciamos quando participamos dos dízimos e das ofertas, sustentando os missionários, aqueles que vão, e a obra missionária da igreja em todos os sentidos, através de todos os seus ministérios.
Ceia do Senhor. Ceia memorial, em memória de Cristo, em memória da sua morte, da sua redenção a mim oferecida, da salvação a mim dada, em memória da igreja que ele instituiu, em memória da comunhão que eu tenho, da missão que eu tenho a cumprir. Ceia do Senhor, que sim, pode promover, se eu participo dela corretamente, pode promover um momento maior de santificação e me estimular a viver uma vida mais santa. Mas ela em si não é santa, mas é para os santos que têm que a cada dia se santificar mais e as santas do Senhor.